Da ditadura à democracia. Gene Sharp. Parte 5. Capítulo 6. Necessidade de planeamento estratégico. As campanhas de desafio político contra ditaduras podem começar de diferentes maneiras. No passado, estas lutas sucederam-se quase sempre de forma imprevista e fortuita. As injustiças específicas que desencadearam essas primeiras ações eram muito variadas, mas com frequência envolviam a prática de novos atos de brutalidade, a detenção ou assassínio de uma personalidade respeitada, a introdução de uma nova política ou ordens repressivas, a escassez de bens alimentares, o desrespeito por crenças religiosas ou o aniversário de um acontecimento importante. Em determinadas ocasiões, um ato concreto da ditadura deixou a população de tal maneira encolerizada que esta passou a ação sem fazer ideia de qual seria o desfecho da revolta. Noutras, a iniciativa de um indivíduo ou de um pequeno grupo de pessoas corajosas que conquistou apoiantes. Uma injustiça concreta pode ser conhecida por muitos como semelhante à injustiça que eles próprios sofreram e incitá-los a juntarem-se à luta. Por vezes, um apelo específico à resistência, vindo de um pequeno grupo ou de um indivíduo, pode sustentar uma reação inusitadamente forte. Embora dotada de algumas dimensões positivas, por várias vezes a espontaneidade se tem revelado prejudicial. Em muitos casos, os resistentes democráticos não conseguiram prever os atos brutais da ditadura, o que lhes custou grande sofrimento e a desagregação do movimento. Noutros, a falta de planeamento dos democratas fez com que as decisões cruciais ficassem entregues ao acaso, o que desencadeou resultados desastrosos. Mesmo após o derrube do sistema repressivo, a ausência de planeamento da transição para um sistema democrático contribuiu para o aparecimento de uma nova ditadura. Planeamento realista. No futuro, a ação espontânea popular desempenhará, sem dúvida, um papel importante nas revoltas contra as ditaduras. Hoje, no entanto, é possível definir as formas mais eficazes de derrubar uma ditadura e identificar o momento em que a situação política e a disposição da população são favoráveis a uma iniciativa deste tipo e escolher a maneira de iniciar uma campanha. Para se escolher as vias eficazes que permitirão a conquista da liberdade em tais circunstâncias, é indispensável proceder a uma reflexão profunda, baseada numa avaliação realista da situação e das capacidades da população. Quando se pretende concretizar algo, é conveniente e sensato ter um plano. Quanto mais importante for o objetivo a alcançar, ou quanto mais graves forem as consequências do fracasso, mais importante será o planeamento. O planeamento estratégico aumenta a probabilidade de se mobilizar todos os recursos disponíveis, assim como a eficácia de sua utilização. Isto é particularmente verdadeiro para um movimento democrático, que dispõe de recursos materiais limitados e cujos apoiantes
estão expostos ao perigo, que procura derrubar uma ditadura poderosa. Em contrapartida, na maioria das vezes, a ditadura tem acesso a vastos recursos materiais, capacidade organizativa e poder para perpetrar atos cruéis. Planear uma estratégia significa, neste contexto, definir uma linha de ação que permitirá alcançar com mais segurança a situação futura desejada a partir da situação presente. No âmbito da nossa discussão, isso significa passar de uma ditadura para um sistema democrático. O plano para alcançar esse objetivo consiste geralmente numa série de campanhas e outras atividades organizadas por etapas, com o fim de fortalecer a população e a sociedade oprimidas e enfraquecer a ditadura. Refira-se que o objetivo não é simplesmente destruir a ditadura em funções, mas sim instituir um sistema democrático. Uma grande estratégia que circunscreva o objetivo à mera destruição da ditadura instalada corre o risco de permitir o aparecimento de outro tirano. Obstáculos do planeamento. Em diversas regiões do mundo, alguns defensores da liberdade não tiram pleno partido de suas capacidades para alcançar a libertação. Estes paladinos só raramente reconhecem a enorme importância de um planeamento estratégico cuidadoso antes da passagem à ação. Por isso, descuram este fator. Como é possível que os que sonham conquistar a liberdade de política para o seu povo só muito raramente preparem um plano estratégico completo para concretizar esse objetivo? Infelizmente, a maior parte dos membros dos grupos de oposição democrática não entende a necessidade de um plano estratégico. Não está habituado a pensar desta forma, nem foi sequer treinada para tal. É uma tarefa difícil. Permanentemente perseguidos pela ditadura e assoberbados por responsabilidades prementes, muitas vezes os líderes dos movimentos resistem, não dispõem da segurança nem do tempo necessários para exercitar o pensamento estratégico. Ao invés, seguem a prática corrente, limitando-se a reagir às iniciativas da ditadura. A oposição está sempre na defensiva, a tentar conservar liberdades restritas ou bastiões de liberdade. No melhor dos casos, consegue atrasar o avanço do controle ditatorial ou perturbar a entrada em vigor de novas políticas do regime. Alguns indivíduos e grupos podem não perceber que um movimento de libertação precisa de um planeamento abrangente a longo prazo. Pelo contrário, pensam ingenuamente que, se abraçarem a sua causa com firmeza, determinação e por tempo suficiente, esta acabará por se concretizar. Outros presumem que, contentando-se em viver e enfrentar as adversidades de acordo com seus princípios e ideais, estarão a fazer todos os possíveis para os tornar realidade. Tanto a defesa dos objetivos humanitários como a lealdade aos ideais são comportamentos admiráveis. No entanto, revelam-se totalmente inadequados quando se tratam de pôr fim a uma ditadura e alcançar a liberdade. Outros oponentes da ditadura podem pensar, com igual ingenuidade, que a liberdade só sobreviverá com o recurso
à violência. Todavia, como observávamos anteriormente, a violência não é garantia de sucesso. Em vez da libertação, pode trazer a derrota, uma imensa tragédia, ou ambas. Na maioria dos casos, a ditadura está bem mais apetrechada com o combate violento, e as realidades militares raramente, para de não dizer nunca, favorecem os democratas. Alguns ativistas, com base no que sentem que devem fazer, assim agem. Além de serem egocêntricas, essas abordagens também não definem linhas de orientação que ajudem a desenvolver uma grande estratégia de libertação. A ação assente na ideia brilhante de um indivíduo também tem suas limitações. É necessário uma iniciativa que resulte de uma reflexão séria sobre o qual o próximo passo para para eliminar a ditadura. Sem uma análise estratégica, os líderes da resistência não saberão qual deverá ser o próximo passo, pois não refletiram seriamente sobre as sucessivas etapas específicas que é necessário cumprir para alcançar a vitória. A criatividade e as ideias brilhantes são muito importantes, mas devem ser utilizadas para promover a situação estratégica das forças democráticas. Plenamente conscientes da grande diversidade de ações que é possível empreender para combater a ditadura, mas não sabendo por onde começar, alguns aconselharão a fazer tudo em simultâneo. Esta poderá ser uma opção útil, mas não é, evidentemente, possível de concretizar, sobretudo por movimentos relativamente frágeis. Além do mais, esse tipo de abordagem não fornece qualquer indicação sobre por onde começar, onde concentrar todos os esforços e como usar recursos que muitas vezes são limitados. Outros indivíduos e grupos podem perceber a necessidade de planeamento, mas apenas a curto prazo ou numa base tática. São incapazes de conceber que o planeamento a longo prazo é necessário ou até possível. Em certos momentos podem não conseguir refletir e analisar em termos estratégicos, perdendo-se sistematicamente em questões relativamente menores, muitas vezes por reação às ações dos adversários, e não para tomarem a iniciativa da resistência democrática. Despendendo tanta energia em atividades a curto prazo, estes dirigentes descuram linhas de ação alternativas capazes de manter os esforços globais do movimento, sempre orientados para a concretização dos seus objetivos. Por outras razões, certos movimentos democráticos optarão por não planear uma estratégia abrangente para derrubar a ditadura, concentrando-se antes nas questões mais preementes. No seu íntimo, não acreditam que a ditadura possa cair graças aos seus esforços. Deste modo, o planeamento é considerado uma perda de tempo romântica ou um exercício fútil. Os povos que lutam pela liberdade contra ditaduras brutais enfrentam muitas vezes forças militares e policiais tão poderosas que os ditadores lhe parecem dotados de um poder de ação ilimitado. Embora sem esperança, ousam desafiar a ditadura por uma questão de integridade e por razões históricas, talvez. Podem nunca o admitir, nem têm consciência disso, mas as suas ações parecem-lhes vãs e por isso
não reconhecem mérito ao planeamento estratégico a longo prazo. Os resultados dessa ausência de planeamento estratégico são frequentemente desastrosos. As forças esgotam-se, as ações empreendidas são ineficazes, desperdiça-se energia em questões menores, as vantagens são aproveitadas, não são aproveitadas as vantagens, e os sacrifícios não conduzem a nada. Se os democratas não planeiam uma estratégia, o mais provável é que fracassem nos seus intentos. Uma amálgama grosseira de atividades mal planeadas não fará avançar a resistência. Pelo contrário, muito provavelmente permitirá à ditadura reforçar o seu controle e seu poder. Infelizmente, uma vez que só raramente ou quase nunca se concebem planos estratégicos de libertação, as ditaduras parecem muito mais longevas do que na verdade são, sobrevivendo durante mais anos ou décadas do que deveriam acontecer. Quatro termos importantes do planeamento estratégico. Para melhor refletirmos estrategicamente, é importante clarificar o sentido de quatro termos fundamentais. Grande estratégia é o conceito que coordena e orienta a utilização de todos os recursos disponíveis e adequados, econômicos, humanos, morais, políticos, organizacionais, etc., por um grupo que procura alcançar os seus objetivos numa situação de conflito. Ao dar primazia aos objetivos e recursos do grupo envolvido no conflito, a grande estratégia determina qual será a técnica de ação mais adequada: o combate militar convencional ou a luta não violenta. Quando definem uma grande estratégia, os dirigentes do movimento de resistência devem avaliar e prever as pressões e influências a exercer sobre o oponente. Além disso, a grande estratégia deverá definir as condições e os momentos propícios aos lançamentos das primeiras campanhas de resistência e daquelas que lhe seguirem. A grande estratégia estabelece o enquadramento básico em que as estratégias de lutas mais circunscritas se deverão inscrever. Ela define as missões gerais de cada grupo específico e distribui os recursos de que necessitam. Estratégia é o conceito que determina a melhor maneira de alcançar certos objetivos específicos, numa situação de conflito, no âmbito da grande estratégia escolhida. A estratégia define se, quando e como se devem combater, bem como a forma de obter a máxima eficácia na luta para alcançar determinados fins. Enquanto a estratégia pode ser comparada à ideia de um artista, o plano estratégico equivale a um projeto de arquitetura. Como estratégias podem também ser entendidos os esforços realizados para criar uma situação estratégica extremamente vantajosa, que dê a entender claramente aos oponentes que é provável que um conflito aberto desencadeie a derrota da sua causa, sendo por isso preferível capitular e evitar um confronto direto. Mesmo que tal não se verifique, a melhoria da situação estratégica tornará inquestionável o sucesso da ação empreendida pelos adversários. A estratégia abarca ainda as formas de atuação para fazê-lo bom uso dos sucessos alcançados,
quando aplicado à experiência da luta propriamente dita. O plano estratégico corresponde à ideia que sustenta o desenrolar de uma campanha e a maneira como as diferentes componentes devem combinar-se, de modo a permitir a concretização dos objetivos da forma mais proveitosa possível. Isto implica o destacamento inteligente de grupos de ação específicos para operação de menor escala. Um planeamento sensato deve ter em consideração os requisitos para o êxito da técnica de luta escolhida para a operação. Cada técnica tem os seus, mas para garantir sucesso não basta cumprir todos os requisitos, visto que é necessário que estejam reunidos outros fatores complementares. Ao conceberem as estratégias, os democratas devem definir com clareza os seus objetivos, a fim de definir formas de avaliar a eficácia dos esforços desenvolvidos para os alcançar. Esta definição, esta análise permitem ao responsável pela estratégia identificar os requisitos adequados para garantir a consecução dos objetivos escolhidos. Aplica-se ao planeamento tático a mesma necessidade de clareza e definição. As táticas e os métodos de ação são utilizadas para aplicar a estratégia. A tática consiste em usar as forças disponíveis da maneira mais hábil possível, num contexto limitado. A tática é uma ação circunscrita, destinada a concretizar um objetivo delimitado. A escolha da tática é regida pela procura da melhor forma de utilizar os meios disponíveis numa fase restrita de um conflito, tendo em vista a aplicação da estratégia. Para que possam ser mais eficazes, as táticas e os métodos devem ser selecionados e aplicados, sem nunca perder de vista os objetivos estratégicos a alcançar. As conquistas táticas que não contribuam para reforçar a concretização dos objetivos estratégicos pode ser um desperdício de energia. A tática inscreve-se assim numa linha de ação limitada que se integra na estratégia global, da mesma maneira que uma estratégia se insere na grande estratégia. A tática implica sempre o combate, enquanto a estratégia convoca considerações mais abrangentes. Uma tática específica só pode ser entendida no contexto de uma estratégia global, de uma batalha ou de uma campanha. A tática é aplicada por períodos de tempo mais curtos do que a estratégia, ou em áreas mais circunscritas, geográficas, institucionais, etc. Ou por um número mais restrito de indivíduos, ou tendo em vista a concretização dos objetivos mais limitados. Numa ação não violenta, a distinção entre o objetivo tático e o objetivo estratégico pode ser parcialmente dominada pela maior ou menor importância do objetivo da ação. As ofensivas táticas têm como finalidade contribuir para o alcance de objetivos estratégicos. As operações táticas são instrumentos que permitem aos autores da estratégia criar as condições favoráveis para lançar ataques decisivos contra um oponente. É por isso de extrema importância que os responsáveis pelo planeamento e pela execução dessas operações sejam capazes de avaliar a situação e de selecionar os métodos que mais se adequam a ela. Os eventuais participantes devem receber formação para saberem utilizar a técnica escolhida e os métodos de luta específicos. O método refere-se às armas específicas ou aos meios de ação,
No contexto da técnica de luta não violenta, incluem as dezenas de ações específicas, como inúmeros tipos de greve, boicotes, não cooperação política e outros, mencionados no capítulo 5, ver também o anexo 1. A concepção de um plano estratégico responsável e eficaz para uma luta não violenta depende da organização da seleção cuidadosa da grande estratégia, das estratégias, das táticas e dos métodos. A grande lição a retirar dessa discussão é que a libertação de uma ditadura só é possível com um planeamento estratégico rigoroso, que convoque todas as nossas capacidades intelectuais. Não conceber um plano inteligente pode conduzir ao desastre, enquanto uma utilização eficaz das nossas capacidades intelectuais pode determinar a linha de ação estratégica que, mediante uma utilização criteriosa dos recursos disponíveis, permita à sociedade alcançar a liberdade e a democracia. Capítulo 7. Planeamento da estratégia. A fim de aumentar as probabilidades de sucesso, os dirigentes da resistência devem desenhar um plano de ação global capaz de reforçar a determinação do povo sofredor, enfraquecer e destruir a ditadura e também construir uma democracia estável. Um plano de ação deste tipo exige uma avaliação criteriosa da situação e das alternativas de ação eficazes. Com base nesta análise rigorosa, é possível conceber uma grande estratégia, bem como estratégias específicas que permitam conquistar a liberdade. Embora ligadas em si, a grande estratégia e as estratégias específicas implicam dois processos distintos. As estratégias específicas só poderão ser desenvolvidas depois da grande estratégia e devem ser concebidas de modo a tornarem alcançáveis os objetivos da grande estratégia, reforçando-os. A concepção de uma estratégia de resistência exige uma grande atenção a numerosas questões e tarefas. Identificaremos alguns dos fatores importantes que devem ser ponderados tanto no plano da grande estratégia como na da estratégia de campanha. Qualquer planeamento estratégico, porém, exige que os organizadores do movimento de resistência tenham um conhecimento profundo de todos os aspectos do conflito, incluindo dos de seus fatores físicos, históricos, governamentais, militares, culturais, sociais, políticos, psicológicos, econômicos e internacionais. Não é possível definir uma estratégia sem ter sem ter em conta o contexto e os agentes e os antecedentes específicos de um conflito. Particularmente importante para os dirigentes democráticos e para os responsáveis pela estratégia é a avaliação dos objetivos e da importância da causa. Será que os objetivos justificam um combate de grande envergadura? E por quê? É fundamental definir o verdadeiro objetivo da luta. Já aqui foi dito que o derrube da ditadura ou o afastamento do ditador em funções não é suficiente. Em conflitos como este, o objetivo deve ser a instituição de uma sociedade livre, dotada de um sistema de governo democrático. A clareza quanto a este ponto repercutir-se-á
no desenvolvimento da grande estratégia e das estratégias específicas que dela decorrem. Os responsáveis pela estratégia terão de responder a várias perguntas fundamentais, nomeadamente: 1. Quais são os principais obstáculos à conquista da liberdade? 2. Que fatores facilitam a conquista da liberdade? 3. Quais são os principais pontos fortes da ditadura? 4. Quais são os diferentes pontos fracos da ditadura? 5. Qual é o grau de vulnerabilidade das fontes de poder da ditadura? 6. Quais são os pontos fortes das forças democráticas e da população em geral? 7. Quais são os pontos fracos das forças democráticas e como podem ser corrigidos? E 7. Qual o estatuto de terceiros que, não estando diretamente envolvido no conflito, já participam ou poderão vir a participar nele, quer do lado da ditadura, quer do lado do movimento democrático? E se vierem a ser envolvidos, que forma poderá assumir este movimento? Que forma poderá assumir este envolvimento? Escolha dos meios. No quadro da grande estratégia, os seus organizadores deverão escolher as principais formas de luta no confronto que se avizinha. Deverão também avaliar os méritos e as limitações de diferentes técnicas de luta alternativas, como o combate militar convencional, a guerra de guerrilha, o desafio político e outras. Ao procederem a esta escolha, os autores da estratégia deverão ponderar as seguintes questões: que tipo de luta escolhido está ao alcance das capacidades dos democratas? A técnica escolhida capitaliza os pontos fortes da população dominada? Essa técnica visa atingir os pontos fracos da ditadura ou seus pontos mais fortes? Os meios existentes ajudam os democratas a ganhar mais autonomia ou torná-los dependentes de terceiros ou de fornecedores externos? Qual o registro de eficácia dos meios escolhidos no derrube de ditaduras? Poderão aumentar ou limitar o número de vítimas e destruição no decurso do confronto que se avizinha? Presumindo a queda da ditadura, que ela seja coroada de êxito, qual será o efeito dos meios escolhidos no tipo de governo que surgirá, uma vez fim do conflito? Os tipos de ação que sejam considerados contraproducentes devem ser excluídos da grande estratégia. Nos capítulos anteriores sustentamos que o desafio político apresenta vantagens específicas em relação a outras técnicas de luta. Os responsáveis pela estratégia deverão analisar a situação específica do conflito que enfrentam e decidir se o desafio político dá ou não respostas positivas às perguntas referidas anteriormente. Planear tendo em vista a democracia. Importa lembrar que o objetivo de uma grande estratégia de luta contra uma ditadura não é apenas afastar os ditadores, mas também instituir um sistema democrático e impedir o aparecimento de uma nova ditadura.
Para alcançar esses objetivos, a forma de luta escolhida deverá contribuir para uma mudança na distribuição do poder efetivo da sociedade. Em ditadura, a população e as instituições civis são demasiado fracas, enquanto o governo é demasiado forte. Se este desequilíbrio não se alterar, um novo conjunto de governantes poderá, se o desejar, ser tão ditatorial quanto o anterior. Uma revolução palaciana ou um golpe de Estado são, para isso, soluções indesejáveis. O desafio político promove uma distribuição mais equitativa do poder efetivo graças à mobilização da sociedade contra a ditadura. Como referido no capítulo 5, este processo manifesta-se de diferentes maneiras. O desenvolvimento da capacidade de luta não violenta indicia que o poder da ditadura, para exercer a repressão violenta, deixou de intimidar e subjugar a população com a mesma facilidade de antes. Esta passa a dispor de formas poderosas de contrariar e, por vezes, travar exercícios de poder ditatorial. Além do mais, a mobilização do poder popular pela via do desafio político fortalecerá as instituições independentes da sociedade. O exercício de poder efetivo não é uma experiência que se esqueça facilmente. O conhecimento e as competências adquiridos durante uma luta tornam a população menos vulnerável a tentativas de sujeições por potenciais ditadores. Esta alteração nas relações de poder aumenta a probabilidade de se instituir uma sociedade democrática de longa duração. Ajuda externa. No processo de preparação de uma grande estratégia, é necessário aferir quais serão os contributos da resistência interna e das pressões externas para a desagregação da ditadura. Já explicamos que a força essencial da luta deve provir do país em causa. A ajuda internacional, de fato se chegar, deverá ser fomentada pela luta interna. As ações para mobilizar a opinião pública mundial contra a ditadura, invocando razões humanitárias, morais e religiosas, podem trazer algumas vantagens. Outras iniciativas no sentido de persuadir governos e organizações internacionais a decretarem sanções diplomáticas, políticas e econômicas contra o regime ditatorial são igualmente possíveis. Estas podem assumir a forma de embargos econômicos ou fornecimento de armamento militar, redução nos níveis de reconhecimento diplomático ou rompimento de relações diplomáticas, suspensão da ajuda econômica e proibição de investimento no país governado por um regime ditatorial, ou a expulsão do governo ditatorial de diversas organizações internacionais e organismos das Nações Unidas. Além disso, as forças democráticas também poderão receber ajudas internacionais diretas na área financeira e no domínio das comunicações. Elaboração de uma grande estratégia. Avaliada a situação, escolhido os meios e definido o papel a desempenhar pela ajuda externa, os autores da grande estratégia terão de definir em linhas gerais a melhor maneira de conduzir as operações. Este plano mais amplo deve partir do presente e prolongar-se até as futuras libertações e instituição de um sistema democrático. Os responsáveis pela estratégia devem refletir sobre inúmeras questões,
As perguntas seguintes referem-se, com mais precisão do que anteriormente, aos aspectos a ter em conta na definição de uma grande estratégia para uma luta de desafio político. Qual a melhor maneira de iniciar uma luta a longo prazo? Como pode a população oprimida conquistar a autoconfiança e a formas suficientes para desafiar a ditadura, mesmo que de uma forma limitada no início? De que maneira se poderá aumentar com o tempo e a experiência a capacidade da população para a não cooperação e o desafio? Quais poderiam ser os objetivos de um conjunto de campanhas restritas para se restabelecer o controle democrático na sociedade e impor limites à ditadura? Haverá instituições independentes que tenham sobrevivido à ditadura a que se possa recorrer na luta pela liberdade? Que instituições sociais podem ser subtraídas ao controle do ditador? Ou quais deverão ser criadas pelos democratas para responderem às suas necessidades e instituírem esferas de democracia, mesmo enquanto a ditadura se mantiver? Como desenvolver as capacidades organizativas de resistência? Como formar os participantes? Que recursos financeiros, logísticos, etc. são necessários durante uma luta? Que simbolismo podem ser mais eficazes para mobilizar a população? Que ações e em que fases da luta poderão enfraquecer e esgotar as fontes dos ditadores? Como poderá a população resistente dar continuidade ao desafio e manter a necessária disciplina não violenta? Como poderá a sociedade continuar a satisfazer as suas necessidades básicas no decorrer da luta? Como manter a ordem social em pleno conflito? Com o aproximar da vitória, como poderá a resistência democrática continuar a construir a base institucional da sociedade pós-ditatorial e assegurar uma transição tão tranquila quanto possível? É importante não esquecer que não existe, nem pode ser criado, um plano estratégico comum para todos os movimentos de libertação contra ditaduras. Cada luta para derrubar uma ditadura e instituir um sistema democrático é diferente. Não existem duas situações exatamente iguais. Todas as ditaduras apresentam características próprias. E as capacidades da população que procura alcançar a liberdade também são diferentes. Os autores de uma grande estratégia para a luta do desafio político deverão ter um entendimento profundo, não só da situação específica de conflito em que se encontram, mas também das formas de luta escolhidas. Quando a grande estratégia da luta estiver bem planeada, há boas razões para divulgar. Quem for chamado a participar em grande número, sentir-se-á mais motivado e capaz de agir sem compreender a concepção geral e as instruções específicas. Este conhecimento pode ter um efeito muito positivo no moral e na vontade de participar e agir de forma correta. Os ditadores saberão sempre quais são as linhas gerais da grande estratégia, e esse conhecimento poderá induzi-los a aliviar a brutalidade da repressão, porque sabem que esta pode reverter-se politicamente contra eles. O conhecimento das características especiais da grande estratégia também podem fomentar a discórdia e a deserção de elementos afetos à facção do ditador. Uma vez optado
uma vez adaptado um grande plano estratégico para derrubar a ditadura e restabelecer o sistema democrático, é importante que os grupos pró-democracia não desista de o executar. Só em circunstâncias excepcionais deve a luta afastar-se da grande estratégia inicial. Se existem provas concludentes de que a grande estratégia escolhida está errada, ou de que as circunstâncias da luta alteraram de forma substancial, os autores da estratégia poderão ver-se obrigados a alterá-la. Mesmo assim, tal só deverá verificar-se depois de uma reavaliação da situação e da elaboração e adoção de uma nova grande estratégia considerada mais adequada. Planeamento de estratégias de campanha. Por mais sensata e promissora que seja a grande estratégia para pôr fim à ditadura e instituir a democracia, ela não se executa sozinha. É necessário desenvolver estratégias específicas para orientar as campanhas principais que visam enfraquecer o poder do ditador. Estas, por sua vez, integrarão e nortearão um conjunto de ações táticas, preparadas para atacar fatalmente o regime ditatorial. As táticas e os métodos de ação específicos devem ser criteriosamente selecionados no sentido de contribuírem para a concretização dos objetivos de cada uma das estratégias específicas. Esta discussão situa-se exclusivamente no plano da estratégia. À semelhança dos autores da grande estratégia, também os responsáveis pelo planeamento das campanhas importantes devem ter um entendimento completo da natureza e dos modos de funcionamento da técnica de luta escolhida. Da mesma maneira que os oficiais militares têm de dominar as estruturas da força, as táticas, a logística, as questões relacionadas com as munições, os efeitos da geografia e outros aspectos, para poderem desenhar uma estratégia militar. Também os organizadores do desafio político têm de compreender a natureza e os princípios estratégicos da luta não violenta. Ainda assim, os conhecimentos sobre a luta não violenta, a atenção às recomendações feitas nesse livro e as respostas às questões aqui colocadas não serão suficientes por si só para produzir estratégias de combate. Estas exigem ainda uma criatividade informada. Ao planearem as estratégias das campanhas específicas de resistência seletiva e em consonância com a luta de libertação a longo prazo, os responsáveis pelo desafio político deverão refletir sobre um conjunto de questões e de problemas. Entre eles, destacam-se os seguintes. 1. Definir antecipadamente o tipo de estrutura de comando e de sistema de comunicações mais eficazes para dar início à luta de resistência. A que meios de tomada de decisão e de comunicação se recorrerá no decurso da luta para transmitir orientações permanentes aos resistentes e à população geral? 2. Prever canais de difusão de informações do movimento de resistência para a população em geral, as forças leais ao ditador e à imprensa nacional. As reivindicações e os comunicados devem ser sempre estritamente factuais. Os exageros e as reivindicações infundadas enfraquecem a credibilidade da resistência. 3. Planos para a realização de atividades sociais, educativas, econômicas e políticas autônomas e construtivas, capazes de satisfazer as necessidades da população durante o conflito que se avizinha. Estes projetos podem ser
coordenados por elementos que não estejam diretamente envolvidos nas atividades de resistência. E 4. Definir o tipo de ajuda externa desejável para apoiar uma campanha específica ou a luta de libertação na sua globalidade. Qual a melhor maneira de mobilizar e usar ajuda externa sem fazer depender a luta interna de fatores externos instáveis? Será necessário decidir quais os grupos externos com maiores probabilidades e melhor capacidade para ajudar, a saber, organizações não governamentais, movimentos sociais, grupos religiosos, políticos, sindicatos, etc. Governos e ou as Nações Unidas e os seus diferentes organismos. Além disso, os estrategas ou estrategistas da resistência deverão tomar medidas para manter a ordem e satisfazer com os seus próprios meios as necessidades sociais, na fase de resistência em massa contra o controle ditatorial. Isso não só criará estruturas alternativas democráticas independentes, como satisfará necessidades reais e retirará credibilidade à ideia de que é necessário impor uma repressão brutal para evitar a desordem e a anarquia. Divulgar a ideia de não cooperação. Para que se garantir o êxito do desafio político contra uma ditadura, é fundamental que a população compreenda o significado do conceito não cooperação. Como mostra a história no Senhor dos Macacos, capítulo 3, a ideia de base é simples. Se um número suficiente de subordinados se recusar a cooperar durante um período de tempo suficiente, apesar da repressão, o sistema opressivo enfraquecerá e acabará por desmoronar. O povo que vivia em uma ditadura já estará familiarizado com este conceito por diferentes fontes. Ainda assim, as forças democráticas devem difundir e divulgar deliberadamente o conceito de não cooperação. A história de O Senhor dos Macacos, ou outra idêntica, pode ser difundida em todos os setores da sociedade. Trata-se de uma história fácil de compreender. Uma vez aprendido o conceito geral da não cooperação, a população estará pronta para compreender a importância dos futuros apelos à não cooperação com a ditadura. Deste modo, será capaz de improvisar, por iniciativa própria, uma miríade de formas específicas da não cooperação em situações novas. Apesar das dificuldades e dos perigos inerentes às tentativas para comunicar ideias, instruções e notícias à resistência num período de ditadura, os democratas com frequência demonstraram que é possível fazê-lo. Mesmo durante os regimes nazi e comunista, os elementos de resistência conseguiram comunicar não apenas com outros indivíduos, mas também com um vasto público, através da publicação de jornais clandestinos, panfletos, livros e, mais recentemente, cassetes, áudios e vídeos. Graças à vantagem de um plano estratégico prévio, é possível preparar e difundir orientações gerais para a resistência. Estas podem indicar as questões contra as quais a população deve protestar e as circunstâncias em que deve fazê-lo, explicando também como se recusar a cooperar.
Assim, mesmo que as comunicações dos dirigentes democráticos sejam interrompidas e não sejam difundidas, e ainda que não sejam recebidas instruções específicas, a população saberá como agir relativamente a determinadas questões importantes. Estas orientações incluiriam ainda um teste destinado a identificar eventuais contrafações de instruções de resistência, postas a circular pela polícia política para forçar a resistência a tomar iniciativas que a desacreditem. Repressão e contramedidas. Os autores da estratégia devem avaliar as prováveis reações e atos repressivos, e, em particular, o limiar a partir do qual a ditadura responderá com violência às ações da resistência democrática. Será necessário saber de que maneira esta possível intensificação da repressão deverá ser suportada, neutralizada ou evitada, sem ceder à submissão. Em determinadas ocasiões e por razões táticas, será preferível prevenir a população e os resistentes contra atos de repressão esperados, para que ambos conheçam o risco e os riscos inerentes à sua participação. Se tudo apontar para uma repressão dura, a prestação de assistência médica aos resistentes feridos deverá estar prevista. Ao anteciparem a repressão, será do interesse dos responsáveis pela estratégia ponderar antecipadamente quais as táticas e os métodos a adotar, quer para se concretizar o objetivo específico de uma campanha, quer para a libertação, tendo em consideração que estes devem tornar a repressão brutal menos provável ou possível. Por exemplo, as manifestações de rua e as marchas contra as ditaduras radicais têm um impacto visual impressionante, mas também podem pôr em perigo a vida de milhares de manifestantes. Este risco elevado, porém, poderá colocar menos pressão sobre a ditadura do que se permanecessem em casa, fizessem greve ou se aderissem a movimentos de não cooperação de funcionários públicos. Se por essas razões for proposta a realização de uma ação de resistência provocatória suscetível de originar um número pesado de baixas, será necessário avaliar com grande rigor os possíveis custos e benefícios da ação proposta. Serão a população e os resistentes capazes de se comportar de forma disciplinada e não violenta durante a luta? Conseguirão resistir às provocações e não praticar atos violentos? Os organizadores devem definir quais as medidas a tomar para assegurar a disciplina não violenta e manter a resistência, apesar dos atos de brutalidades cometidos. Será que medidas como promessas, declarações de intenção, distribuição de panfletos apelando à disciplina, utilização de um sistema de policiamento durante as manifestações e boicotes a indivíduos e grupos defensores da violência vão ser possíveis e eficazes? Os dirigentes devem manter-se sempre alerta relativamente à presença de agentes provocadores, cuja missão será incitar os manifestantes à violência. Adesão ao plano estratégico. Uma vez lançado um plano estratégico firme e consistente, as forças democráticas não devem deixar-se distrair por jogadas menores do ditador, que procurará afastá-las da grande estratégia e da estratégia de uma campanha específica, incitando-os a concentrarem as suas atividades mais importantes em questões sem importâncias.
A resistência democrática também não deve permitir que as emoções do momento, causadas talvez por novas atrocidades cometidas pela ditadura, a desviem da sua grande estratégia e da estratégia da campanha. Estes atos de brutalidades podem ter sido perpetrados precisamente para provocar as forças democráticas, incitando-as a abdicar do seu plano bem concebido e cometer atos violentos para assim poderem ser mais facilmente derrotados pelos ditadores. Desde que a análise de base seja considerada consistente, a tarefa das forças pró-democráticas é aumentar a pressão etapa após etapa. Como é de esperar, haverá alterações de tática e de objetivos intermediários. Os bons dirigentes estarão sempre prontos a tirar partido das novas oportunidades. Estas adaptações não devem ser confundidas com os objetivos da grande estratégia, nem com os objetivos de uma campanha específica. A execução criteriosa de ambas contribuirá em grande medida para o sucesso.